Olá, seja muito bem-vindo ao canal Curioso Conhecimento. Hoje falaremos da Rainha Elizabeth II. Elizabeth II, ou Elizabeth Alexandra Mary, nascida em Londres, 21 de abril de 1926, no Castelo de Balmoral em Aberdeenshire, morre na data de hoje, 8 de setembro de 2022. Foi rainha do Reino Unido, e de mais 14 estados independentes, chamados de Reinos da Comunidade de Nações de 1952 até sua morte em 2022 com 96 anos de idade. Britânicos choram por sua mais longeva soberana, uma rainha pop e discreta, que liderou um país que perdeu seu império, e virou uma potência como outras da Europa. Dezenas de milhões de britânicos se sentem órfãos. A morte da rainha na quinta-feira aos 96 anos marcou o fim de uma era. Num país cada vez mais polarizado, Elizabeth Alexandra Mary Windsor era uma figura pacífica, um rosto que ainda une a grande maioria da população, ricos e pobres, monarquistas e até alguns republicanos. Seu reinado, o mais longo da história britânica, durou 7 décadas. Viveu o fim do Império Britânico, a Guerra Fria, sucessivas crises políticas e econômicas, a entrada e saída da União Europeia, uma pandemia global. Em 1952, aos 25 anos, ela herdou o trono de seu pai, o rei George VI, e Lilibet tornou-se um símbolo de força e estabilidade para seus súditos em um mundo onde tudo parecia tão efêmero. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto YouGov no segundo trimestre de 2022, é respeitado e aprovado por 75% dos britânicos. Foi após a morte do seu companheiro, Príncipe Philip, em 9 de abril de 2021, que o Reino Unido finalmente se deu conta da fragilidade da soberana. Vestida de preto, apareceu sentada sozinha em um dos bancos de madeira da capela do Castelo de Windsor. Estava isolada do resto da família durante as cerimônias por conta do coronavírus. A imagem estampou as primeiras páginas dos jornais do mundo inteiro. Solitária e triste, era apenas uma pessoa de carne e osso que enfrentava o luto após um casamento de 74 anos. Quando ficou viúva, refugiou-se em Windsor, sua residência favorita, e o castelo ocupado mais antigo do mundo, onde passou seus últimos dias de casada. A partir de então, o sótão do palácio começou a vibrar. A monarca decidiu então não voltar ao palácio, apenas em datas inevitáveis. Ela até retomou as atividades oficiais, mas com cada vez menos aparições públicas. Nos últimos dias, ela se refugiou no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde recebeu a nova primeira-ministra, Liz Truss. Durante todos esses anos, Elizabeth II parecia inabalável. Por dever de ofício, guardou para si opiniões políticas e posições sobre a maioria dos temas considerados sensíveis. Talvez por isso tenha cometido poucos erros. Nem mesmo os escândalos da família real, e não foram poucos, mudavam a atitude da monarca. Em 1992, depois da separação do príncipe Charles e do príncipe Andrew, e de um incêndio em Windsor, admitiu em público que vivia anos horríveis. Mal sabia ela que depois viriam a morte da princesa Diana, e uma imensa comoção nacional e internacional. Em 1997, acusações de pedofilia contra Andrew, em 2020, e o afastamento do neto, o príncipe Harry, das funções oficiais do palácio e da família real após seu casamento com a atriz americana divorciada Meghan Markle. Philip sempre foi a face mais humana do casal. Eram dele as ações, as manifestações de emoções ou vontades que ela não se permitiu. Elizabeth II dançou conforme a música, como se esperava dela. Encontrou 12 dos últimos 13 presidentes dos Estados Unidos. Viajou o mundo. Foi até o Brasil em 1968, na única visita de uma soberana britânica à América Latina. A Rainha Elizabeth II viveu em um conto de fadas, que poderia ser bom ou ruim. O mais próximo que os cidadãos comuns chegaram da rainha é o documentário de 1968, A Família Real, que garantiu acesso sem precedentes ao trabalho e à vida de lazer da monarca. Ela e Philip tiveram 4 filhos, Charles, Anne, Andrew e Edward, 8 netos e 12 bisnetos. Rainha Pop. A rainha foi pop. As cores dos vestidos e chapéus estavam sempre nas páginas.
A escolha das joias da rainha também tinha sempre mensagens a serem lidas pelos jornalistas especializados na cobertura da Casa Real. Quem nunca quis saber o que carregava nas bolsas de mão que usava para se comunicar com os auxiliares próximos em meio a agendas oficiais? Um gesto indicava a hora de encerrar uma audiência. Estava em Ascot, não muito longe de Windsor, todos os anos acompanhando de perto o desempenho de seus cavalos, uma das suas paixões da vida inteira, nas badaladas corridas de verão que reúnem a aristocracia britânica e ricaços do mundo inteiro. Tornou-se tradução do soft power britânico. Está na bonequinha da loja de lembranças que dá adeus com a ajuda da luz solar, ou canecas de louça que marcam suas datas comemorativas. Afagou chefes de Estado ou de governo importantes para o reino. Como todo britânico, também tinha suas doses de senso de humor. Elizabeth II participou da inusitada cena de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres em que recebe ninguém menos do que 007, na pele de Daniel Craig. James Bond foi buscar a monarca no Palácio de Buckingham, de onde simulam sair de helicóptero para pousar no Estádio Olímpico. A Rainha Elizabeth II é a monarca com o reinado de maior duração na história do Reino Unido. Durante seu reinado, a Rainha Elizabeth II quebrou vários paradigmas. Aos 96 anos, ela alcançou o marco de soberana mais velha do Reino Unido e a mulher que reinou mais tempo por todo o mundo. Mundialmente, ela ocupa a segunda posição em reinados mais longos independente do gênero, ficando atrás apenas do francês Louis XIV. Em seus 70 anos no poder, Elizabeth II viu 15 primeiros ministros diferentes no Reino Unido. Elizabeth também é conhecida por amar a raça de cães Pembroke e Welsh Corgi, nativa da Grã-Bretanha. Durante o reinado, Elizabeth II teve mais de 30 cães dessa raça. Algo que foi muito comentado é: quem assumiria o trono? Com a morte da Rainha Elizabeth II, Charles automaticamente se torna o novo rei do Reino Unido. Aos 73 anos, ele será o monarca mais velho a ser coroado na história britânica. E aí, gostou do nosso conteúdo? Então deixe seu like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para ser o primeiro a ser notificado sobre novos vídeos. Deixe o seu comentário, pois se essa informação foi importante para você, certamente será muito bom para alcançar pessoas em grande quantidade que precisa saber sobre tudo isso. Muito obrigado. E tchau, tchau.